O Cícero disse que não importa a idade. O que importa é a capacidade de assimilação dos fatos, da história. Uma pessoa pode ser tão adulta, tão velha e ser criança. Suspeito que os meus amigos aqui, os meus colegas de painel, estejam a cometer esse erro de não estudar o passado para poder perceber onde é que estão, o que aconteceu. Porque para fazer uma avaliação correta, segundo Voltaire, filósofo, é preciso saber de onde é que partiste e como é que partiste. E eu acrescentaria, com que meios você partiu. Eu estive no estado da Machava, no dia em que o Samora proclamou a independência. Era miúdo, mas fui descalço, devo dizer isso. Porque nessa altura, pelo menos 80% dos moçambicanos não tinham nem chinelo. Não tinham, porque não podiam comprar o chinelo. Não tinham dinheiro para isso. Foram descalços. Hoje em dia, mesmo nas zonas mais recônditas de Moçambique, é difícil. A coisa mais difícil é encontrar um moçambicano descalço. O Sr. Pelembe disse que os pais costumavam lhe levar no aeroporto. Eu conheço bem o aeroporto desse tempo e de agora. Então eu diria que faria uma pergunta que uma vez Samora fez ao embaixador russo, na altura soviético, quando aconselhava o Samora a comprar os ladas para transportar os seus ministros para os seus ministros andar. Ele perguntou ao embaixador, "Senhor embaixador, em que carro o senhor veio mesmo?" Eu tinha vindo no Mercedes. Disse, não me aconselha o que você próprio não gosta. Acredito que o pai do senhor Pelembe, quando o levava a passear, não iam de carro. Não tinha carro. Posso estar errado, mas a maior probabilidade é que não tinham carro, nem bicicleta. Mas o senhor Pelembe, como é que veio aqui? O senhor Massango veio de carro. Não? Essa é a grande diferença. Não me corte, eu só estou a fazer. Não tinha um carro, Pelembe, né? Meu pai tinha, por acaso tinha. Tinha um Daihatsu e tinha uma minibus. Já era assimilado, seu pai? Por acaso ele trabalhou nos Correios, foi veterinário no tempo colonial, depois trabalhou nos Correios de Moçambique, depois teve um restaurante aqui na Baixa. Então você era uma criança privilegiada? Snack Bar Pelembe. Muito bem. Aqui na Baixa. Sim. Tudo bem, era só para clarificar isso. Não. Continua Então, se o seu pai tinha carro, era um dos que se contavam pelos dedos de uma mão, negro, que tinha carro. Isso não estou a falar da história, estou a falar do que vi, do que vivi. Eu vivi no Chamanculo, vivi no aeroporto, vivi em Agoio, vivi no Hulene, quando era puto. Então, não vai dizer que agora é pior do que no tempo colonial. Isso é um insulto sobre a ferida. Esse país avançou muito. Eu mandei agora um artigo que eu escrevi hoje sobre o que é independência. A independência, segundo Mandela, e é isso mesmo, é passar a ter o direito daquilo que não era permitido. Eu sou Pelembe, fez um discurso muito longo, mas cheio de contradições. Disse que está a investir muito nos seus filhos depois de ter dito que o seu filho nem sabe ler. Lembra-se? Aqui mesmo. Não me corte. Eu estou apenas. Eu sou jornalista. Eu estou a fazer uma reportagem. Desculpa. Eu estou a fazer uma reportagem do que acabou de dizer agora. Sim. E reportagem mas não pode é descrição dos fatos tal como eles aconteceram. Ou tal como disseste agora. Disseste que tens um filho que está a estudar, está na 10ª, mal sabe ler do que sua mãe que estava na 3ª. Eu disse, minha mãe lê melhor, escreve melhor do que meu filho. Que qual é o investimento que estás a fazer se o teu filho nem sabe ler? Porque os que fazem investimento nesses tempos em que o ensino público é tido como não prestando, que não é verdade, não é totalmente verdade, e vou lhe provar porquê, mete no ensino privado. Eu conheço e fui colega no ensino primário, secundário e superior aqui em Moçambique. Também estudei fora, é verdade.
Mas foi uma espécie de complementaridade. Fiz curso de jornalismo aqui e fiz curso de jornalismo em Londres, por exemplo. Fiz estágio nos Estados Unidos, na Alemanha. Mas posso lhe dizer uma coisa. Em todas as turmas em que eu estive, aqui dentro de Moçambique, como fora de Moçambique, há sempre bons alunos e maus alunos. Nas mesmas turmas, nas mesmas escolas. O antigo reitor, aquele que cessou há pouco tempo, o senhor Orlando Quilambo, eu cheguei na Alemanha e disseram que era o melhor aluno da Alemanha, na altura da RDA, não é a Alemanha toda. Era o melhor estudante em Leipzig, moçambicano. Entretanto, havia outros moçambicanos lá que não eram tão bons quanto ele, segundo os alemães me contaram. Eu, na minha turma do ensino superior, foi no ISER, agora é a Universidade de João Cristiano. Começamos, éramos 44 na mesma turma. Chegamos ao fim 22, metade. Desses, aos que eram bons, muito bons e muitíssimo bons. Agora já não sou estudante, não sou aluno, mas vejo nos meus sobrinhos, vejo nos meus primos e outros familiares e outros amigos, uns tão bons quanto não são outros, no ensino público. E não vais culpar o ensino público de ser mau, de ser ruim. É mentira. Depende do empenho de cada um. Eu estudei aqui, como disse. Fiz o inglês aqui, que muitos não conseguem fazer neste momento em que para aprender inglês não precisa da escola, o professor está aqui. Eu tenho ouvido dizer que agora a governação de Nhusse foi tão ruim. É mentira. Nhusse governou este país, como diz o Jacinto Veloso, governou tão bem este país em condições tão difíceis. Começou com as dívidas ocultas, que levaram o país à lista negra. Não tínhamos direito a nenhum financiamento, a nenhum crédito. Ora, segundo economistas de renome como Matias, Matias, que é o alemão, um grande economista, diz que um país sem crédito não vai a nenhum sítio. E nós começamos com esse problema. Moçambique na lista negra, 2015, 16, 17, até que o Nhusse negociou e conseguiu fazer com que saísse deste problema. Logo a seguir veio a pandemia do Covid-19, que arruinou toda a economia. Não deste país só, de todos os países, incluindo da China, que estava a crescer a 8, 10%. Hoje a China está a um nível de 3, 4%, por causa da pandemia. Eu conheço a China como aqui. Fui mais de 10 vezes. E agora sou capaz de ir lá em outubro. Portanto, conheço quanto aquele país vibra. Mas está também numa situação difícil. O senhor assiste a televisão. Ainda ontem estava vendo que os Estados Unidos, o custo de vida é extremamente elevado. Greves de que ele falou, que nem greve de professor em Portugal, dos funcionários, de tudo o que disse aqui, é em Portugal. Na Inglaterra estão num processo eleitoral, que vai ser terminado no dia 4 de julho. Todos falam de má governação. Sabe o que está a acontecer? Está a acontecer. O problema é que o mundo está todo de... Não queria dizer essa expressão. Diga. Não dá. Está numa crise terrível. Eu, quando vivi em Londres, disse que, antes de começar, vou falar de Londres, porque é um dos países em que eu vivi e conheço mais ou menos bem. Tudo começa com a globalização. Eu escrevi muito quando estava em Londres, nos anos 97, 98, que a globalização vai tramar o mundo, porque faz concentrar a riqueza em poucas mãos. Esses rubis é produto da globalização. Chissano recusou tanto, eu estava com ele, viajei muito com ele. Ele dizia, senhor, estão-nos a dar comprimidos muito amargos. E ele costuma dizer, eu quis ser médico e eu sei o que é isso. Mas se esses comprimidos não vão nos curar, é muito a pena porque são muito amargos.
E, de fato, não curaram nada. Arruinaram. As indústrias moçambicanas de que falou, foi a globalização que disse privatizar tudo isso. Não é isso? Só Maçango. Mabor, não sei o quê, tudo isso. Mandaram fechar. O Cardoso, meu colega, que foi meu diretor, Carlos Cardoso, assassinado, bateu-se tanto para que a indústria de castanha de caju não fosse, como é que é? Fechado. Sim. Não conseguiu. Agora, tudo isso, agora se culpa a Frelimo, se culpa o Rinhusse, se culpa não sei o quê. Não podemos ser assim, temos que nos informar sobre o passado para não morrermos crianças. Mas então, a pergunta que eu coloco agora, Somavi, de quem é a culpa? A culpa é desta conjuntura. Se não é da Frelimo. A culpa é de toda essa conjuntura. Se você for ao Brasil, a Portugal, a Alemanha, todos se queixam, todos têm um emprego ruim. Por quê? Porque as multinacionais fecharam as fábricas na Alemanha, em Portugal, na Inglaterra, foram para a China, foram para a Indonésia, foram para a Índia, onde um engenheiro é pago 1/4 do que se paga na Alemanha, com as mesmas qualificações. Está percebendo? Sim. Em vez de pagar, por exemplo, $30 mil na Alemanha, tiram a fábrica e pagam 1/3 1/4 desse dinheiro, 1/3. Muito bem. Mas ainda não terminei porque falou longamente. Portanto, o colega Pelembe, faça uma escrutinização de tudo isso. E isso está na internet. Há um estudo feito pelo Ministério das Finanças, não são moçambicanos que fizeram, foram estrangeiros, para medir o impacto do Covid-19. Foi terrível. Há pessoas que foram irradiados de uma situação de conforto financeiro para a penúria, por causa da pandemia. Aquilo arruinou. O Banco Mundial estima em 50% o prejuízo causado à economia mundial, o que vale a mesma coisa para Moçambique. Não foi o Inhusse que governou mal. Pelo contrário, aguentou, não dormia. Não é que isso eu lhe vi que não dormia. É só ver o tempo que passa de lá para cá, veja como ele mudou. O poder não é brincadeira. O senhor falou muito como político, mas é bom falar às vezes como cidadão normal. Se te der esse país, não vais fazer nada. Vocês falam de 49 de independência, são 29, se não 28. Porque 16 foram queimados pela guerra. Mais 4 de reorganização, de pedidos. O Chissano não parava aqui a pedir dinheiros para repor este país nos caris. 29, aliás, 49 menos 20, são 29 de independência, de construção, de tentativa de arranque de novo. E depois veio a pandemia. Vieram as cheias, vieram todas aquelas calamidades todas. Tá bem. Tem que somar tudo isto para encontrar a resultante final. Só uma questão curiosa. Antes disso, Pelembe, quando fala, portanto, que não são 49 anos da independência, mas sim... São de independência, mas como é que é? Em que sofremos uma série de situações. A guerra dos 16 anos, etc. A guerra dos 16 anos, ela tem a ver com colonização? Para ela ser considerada como um fator de subtração nos 49 anos de independência? Mas não me obriga a ter que lhe dar um TPC. Daqui a uma semana eu vou lhe pedir. Não, fique à vontade, Sr. O problema da guerra de dispersão está bem explicada. Sim. Explicado. Sim. É a guerra do regime do apartheid e do N. Smith. Sim. Porque Moçambique apoiou a luta da independência do Zimbábue. Sim. Como retaliação, criaram o MNR, que depois foi rebatizado por Renamo. E o objetivo daquela guerra era matar tudo que estivesse vivo, com exceção das plantas. Animais, pessoas, tudo era para se matar. Esse era o propósito daquela guerra, que era para forçar a Frelimo a desistir de apoiar os movimentos de libertação do Zimbábue e da África do Sul. E, de fato, acabamos vergando um pouco. Sabe por que o Samora assinou o acordo de Incomate? Sim, mas antes disso, a pergunta eu volto a colocar, e o TPC dado pelo Samavia,
E volto a insistir nisso. Até que ponto, portanto, a guerra poderá ser colocada como fator de subtração nos anos da independência, justificou que era, portanto, uma guerra movida por interesses externos. Sim, para destruir. Para destruir. Mas esses interesses externos não são interesses colonialistas. Não. Ou são? Não. Porque a independência, nós tivemos a independência do colonialismo português, sim, que era um movimento é uma pergunta simples. Internacional. Exatamente. É uma pergunta simples que posso responder sim, metade da minha cabeça, não preciso usar toda a minha inteligência. Fica à vontade. É o seguinte, a questão é que a guerra de desestabilização era movida pelos dois sistemas racistas na então Rodésia e na África do Sul, que era o apartheid. Exato. Mas tinha um apoio tácito dos americanos e de todo o Ocidente. Porque a Frelimo era vista como um movimento, como um governo ou um partido pró-União Soviética, ou pró-comunista. Então eles fizeram um apoio tácito, ou seja, aquilo que chamaríamos cumplicidade, ou fechar os olhos. E foram destruindo, matando em Moçambique como em Angola. Para eles estava a matar o comunismo. Sabe por que, por exemplo, os países ocidentais não dão armas à Frelimo ou ao governo para combater os terroristas? É dentro da mesma lógica. Inimigo do meu inimigo, amigo é. É assim que eles veem aquele terrorismo. Desculpa dizer isso. Não é assim que o governo diz as coisas. Mas eu, como jornalista, posso dizer isso. Para eles, o terrorismo está a ajudá-los a desgastar o regime da Frelimo. É por isso que eles não dão nem uma pistola. Entretanto, dão bilhões aos israelitas, aos ucranianos e a outros países que eles acham que são seus aliados. Está percebendo? Então, a guerra do apartheid, movida através da Renamo, tinha esse propósito, acabar com o comunismo em Moçambique, em Angola também, como no Zimbábue. E acabou esse comunismo? Não é que acabou, mas de alguma forma nós mudamos de sistema. E quer dizer que enquanto não acaba o comunismo, a situação política moçambicana não vai melhorar? Não, pelo menos do ponto de vista de segurança. Temos, por exemplo, agora o terrorismo em cada lugar. O que fizemos, o que a Frelimo fez, eu diria, foi mudar a indumentária e mudar de algumas formas da atuação, para não ser tão comunista quanto era, ser alvo desse tipo de ataques. Muito bem.